Muito bom dia a todos, queridos amigas e amigos do Centro Espírita João Batista, para mais esta palestra virtual do nosso querido Grupo de Paz, Evangelização Infanto-Juvenil, Mocidade Espírita Paulo Zerbeto. Hoje, temos a grata satisfação de receber nossos amigos Cláudio e Fábio Pérez, são colaboradores da casa, coordenadores do nosso Grupo de Paz, vão estar desenvolvendo um tema alusivo ao nosso convívio familiar, ao nosso bem-estar espiritual, ao nosso equilíbrio emocional diante da vida. Porém, antes, como sempre fazemos, convidamos a todos para uma oração. De forma que possamos, todos nós aqui reunidos, sejam encarnados, ou os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos protegem, que nos orientam, que possamos entrar em perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos. Bons pensamentos e bons sentimentos, de gratidão pela vida. E elevarmos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, nosso irmão maior, e a toda espiritualidade benfazeja que ampara os trabalhos desta Casa de Luz, que tantas oportunidades de trabalho e de aprendizado nos oferece. Com a oração dominical, a conhecida oração do Pai Nosso, oremos então. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem. Como já adiantei, hoje nós temos a companhia dos nossos queridos irmãos Cláudio e Fábio Pérez. Eles já são coordenadores, colaboradores desta nossa atividade dominical do Grupo de Paz, já de longa data, e nós teremos ambos como coordenadores do Grupo de Paz na próxima gestão da diretoria. Tá? Então, sejam bem-vindos. Rogamos a Deus, espiritualidade, que possa amparar o trabalho de vocês. E que hoje é a nossa última palestra virtual dentro do nosso calendário de atividades, né? Encerramos o nosso chamado ano letivo na data de hoje. E nós seremos, então, brindados com uma explanação, com uma dissertação, que eu tenho certeza que vai ser muito positiva para cada um de nós, cujo tema é decisão de ser feliz. Todos nós queremos, né? Ser felizes, né? E isto eu acredito que passa por um esforço próprio, uma decisão que requer transpiração, né? Não basta apenas desejar. Você tem que construir, você tem que arregaçar as mangas e você tem que, em resumo, né? Trabalhar para ser feliz. Então, sem mais delongas. Amigos Cláudio, Fábio, a palavra é sua. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. A gente agradece a oportunidade, como sempre, né? Estivemos aí um pouco afastados das atividades virtuais. Cláudio, tá mudo? Tem um de vocês que está mudo. Vocês deixaram mudo o som. O compartilhamento já... Isso. Ah, tá. Ele deixou mudo. Tá bom, então vamos lá. Então, bom dia a todos novamente. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. A gente agradece mais uma vez a oportunidade, como sempre. Estivemos aí um pouco afastados, aí, aproveitando a pandemia para algumas outras atividades, mas estaremos aí de volta com esperança de que
que a pandemia vai continuar diminuindo, por mais que os noticiários não sejam a favor do que vem acontecendo lá fora, mas que possamos estar presentes aí todos, né, para as palestras presenciais. Bem, então, introduzindo... Você já está compartilhando? Eu tentei compartilhar, ele bloqueou o som, eu vou tentar novamente aqui, pessoal. Vamos lá, vamos ver se... Não, janela não, tela cheia. Não é? Tela cheia. Não está deixando. Ao vivo é assim mesmo. Não, a gente não esquenta, não. Vamos lá. Vocês estão vendo a nossa tela? Acho que não está ouvindo a gente. Sim. Ok. A gente está vendo, sim. Ouvindo também? Sim. Então tá bom. Agora Bom, sim. então, o tema decisão de ser feliz, pode botar. A escolha do tema decisão de ser feliz, na verdade, ela teve uma motivação, uma inspiração. Esse tema, decisão de ser feliz, é o primeiro capítulo desse livro, Momentos de Saúde e de Consciência, do Divaldo. Nós não vamos aqui fazer uma explanação completa do texto, ele foi realmente a inspiração. Então, nós buscamos aí dentro das obras do Espiritismo, com os palestrantes, como Dr. Alberto Almeida, terapeuta, que são espíritos, Haroldo Dutra, Rossandro Klinger, falando do tema para que nós pudéssemos compor essa exposição, né? Então, nós costumamos dizer que nós não somos palestrantes, né? Tentamos ser aí distribuidor, a gente recebe o conhecimento e repassa, né? Então, essa foi a fonte de inspiração do tema de hoje. Bem, e aí a reflexão que a gente se propõe a fazer é a seguinte, né? O ser feliz é uma condição, é realmente uma decisão ou apenas uma ilusão, uma utopia, como o Dr. Alberto Almeida nos diz, né? A filosofia, ela diz que durante a vida vivemos apenas momentos de felicidades pontuais, momentos que alguns chamam de momentos filosóficos. Então, somos felizes no momento da cerimônia, do nosso casamento, no enlaçar, nos títulos, muitas vezes, que ganhamos ao nos formar na faculdade, no nascimento dos nossos filhos. Então, essa é a reflexão que nós queremos, que nós gostaríamos de propor para todos, né? E quando nós tiramos uma foto momentânea, e essa foto tem que ser assim, a condição nossa hoje como espíritos encarnados dentro do mundo físico, é esse momento, essa foto que nós gostaríamos de tirar nessa exposição, nessa discussão. E quando nós olhamos a foto do momento, por tudo que nós estamos vivendo, pessoas perdendo entes queridos, as pessoas passando por desemprego, perdendo seus empregos, reduzindo as suas rendas, por mais que talvez muitos de nós não tenhamos sido diretamente afetados pela pandemia, digamos, materialmente, as condições psicológicas que nos afetaram, e de alguma forma estamos sendo afetados aí pela inflação que preocupa muitos, deixa muitas pessoas agonizadas, e assim por diante, talvez nós poderíamos dizer que seria até impossível ser feliz. Então, essa é a discussão que nós queremos, né? Pode partir. Bom, essa pergunta, né, se a felicidade é uma condição, é uma decisão ou é uma ilusão, ela passa por aspectos importantes, como meu irmão já disse, por exemplo, da filosofia, da própria religião e das próprias doutrinas. Isso tem um peso significante quando a gente vai falar sobre felicidade, porque se a gente pensar no que as doutrinas ou religiões elas falam hoje sobre ser feliz ou não, a gente escuta muito aquilo, não sabemos os mistérios de Deus, né? Por que aconteceu isso comigo? Porque eu estou passando por essa situação. Tem que aceitar porque é o desígnio de Deus.
Deus sabe de todas as coisas, Deus está no comando. Então, os espíritos já encarnados aqui na Terra já passam a duvidar da bondade e da justiça divina. Porque eles não falam, mas como é que isso pode ser? Eles não encontram essa resposta. Isso não é uma resposta para aquilo que está acontecendo. Aí, lógico, quando a gente traz para o caso da doutrina espírita, ela vem, lógico, nos explicar por que nós passamos por tantas provas, por tantas expiações, por que nós passamos pelos sofrimentos, mas mesmo nós, espíritas, principalmente nós que estamos acostumados a falar, a fazer explanações, ou mesmo dirigir trabalhos, dirigir casas espíritas, nós temos um papel fundamental na disseminação e na ajuda de responder essa pergunta. Porque, vamos lá, vamos supor que uma pessoa esteja entrando na casa espírita hoje, e ela esteja lá, e a apresentação da noite seja o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, onde nós temos um tema lá, né, um tópico dizendo a felicidade não é desse mundo. Né? E aí a gente simplesmente, de uma forma resumida, dizer, olha, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós viemos aqui para sofrer e aceita que dói menos. Né? Então, assim, se a gente passar uma mensagem que não é a correta, a pessoa já se assusta e fala, bom, se nem aqui que dizem que explica tudo, a gente já passa de uma forma, assim, muito simples, a gente já afeta essa decisão da pessoa, essa forma dela pensar se nós podemos ser felizes ou não na Terra. E aí, por isso, o cuidado de a gente explanar, explicar os pormenores. Por exemplo, né, se você pegar esse tópico do Evangelho, entre as explicações, né, do mundo de provas e expiações, da relatividade, da felicidade, coisas e tal, o próprio Espírito que passa a mensagem diz, não obstante, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária, não por certo, ou seja, ela mesma vai dizer, olha, gente, a gente está explicando os porquês, mas nós vamos discorrer, lógico, aqui durante a apresentação, o que nós temos que considerar para tornar a nossa existência aqui na Terra o mais feliz que ela nos permita, e nós vamos entender por conta disso. E também existem outros aspectos a se considerar. A nossa eternidade de espíritos encarnando, né, em várias épocas da humanidade nos trouxe, por exemplo, no subconsciente espiritual, algumas noções que elas são nocivas. Por exemplo, lá no século XVIII, XIX, se pregava a ideia de que Deus gostava de quem sofria. Né? Então, muitos espíritos trouxeram isso no subconsciente, até imaginando que o próprio auto-sofrimento, né, auto-flagelo, traria um agrado a Deus. Ora, gente, Deus de infinita bondade e perfeição jamais ia querer isso para a gente. Né? Vamos pegar aqui fazer um comparativo. Você acha que um fazendeiro, né, que tem ali a sua fazenda bem cuidada e consegue ter uma vida feliz, ia querer que seu filho sofresse a vida dele e fosse, não, vai estudar, vai trabalhar, que você não vai ter nada disso? Então, Deus é a mesma coisa. Ele quer que nós sejamos o mais felizes possíveis. Porém, é lógico, Deus criou as suas leis perfeitas. Né? Ele, olha, dá para você ser feliz desde que você cumpra aquelas leis que são eternas e perfeitas. O problema é que nós infringimos essa lei. E aí, Deus é o culpado por criar essas leis ou nós que as infringimos? Eu costumo fazer uma outra relação. Alguém disse que na Bandeirantes, aqui na rodovia Bandeirantes, tem que se andar a 120 por hora. Tem uma lei que diz isso. Aí eu vou lá e ando a 140, tomo uma multa. O culpado é de quem criou a lei ou eu, né, que andei acima da velocidade. Então, Deus não gosta de quem sofre. Deus gosta de quem é feliz. E ele nos proporciona isso, nós vamos também discorrer sobre o assunto aqui. E aí também existe um outro fator que o Haroldo comenta ali numa das suas palestras, que diz que a matemática, não sei se tem algum matemático aqui, mas a matemática diz que explica tudo através das suas fórmulas. E ele diz que um amigo dele estabeleceu qual seria a fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade seria igual a expectativa menos realidade. Então, qual é a questão? O que é que nós estamos esperando da nossa existência ou da nossa vida? O que nós estamos projetando para a nossa felicidade e qual é a realidade possível? Será que aquilo que nós estamos projetando
é possível da gente se alcançar, né? Em cima do que é, e nós vamos falar também sobre isso, em cima do que é que nós estamos colocando a nossa felicidade, né? Vamos lá, alguém que, por exemplo, coloca toda a felicidade do mundo em cima, vamos pegar um exemplo que está bem pertinho, né? De um resultado de um campeonato de futebol, né? Não sei por que eu estou falando isso, mas se o cara projetou que ele só vai ser feliz se o time dele for campeão, ora, o time dele chega na final, mas a chance de um ou outro ficar campeão é 50%. Será que ele não considerou isso nas suas expectativas? Se ele não considerou, realmente ele vai se frustrar e vai se achar uma pessoa infeliz. E não é essa a realidade. Por isso que existe essa continha, e é isso que nós vamos discorrer aqui ainda durante a nossa conversa. Bem, e dando continuidade, então, Alberto Almeida, ele explana que a busca pela plenitude, né, que é essa felicidade, ela vem da nossa origem, né, origem espiritual, porque somos centelhas divinas, né, somos criaturas, né, criados por Deus. E Deus dentro daquilo que o meu irmão já explicou, das suas leis perfeitas e imutáveis, é a própria plenitude, é o próprio equilíbrio universal. Então, nós com essa conexão com o Criador, nós tentamos buscar essa plenitude, mas nós ainda, no estágio evolutivo que estamos, nós não compreendemos o que é essa verdadeira plenitude, aonde está essa plenitude. Então, nós passamos a buscar essa plenitude de formas equivocadas, como ele nos diz. Então, ele nos diz, ele classifica 3 formas de busca pela plenitude ou pela felicidade que ele considera equivocada. E a primeira, e é o que a sociedade realmente prega para nós, talvez há muitos anos, e estamos até num período até mais forte com as redes sociais, onde nas redes sociais se mostram sempre o melhor da vida dos outros, né? Tudo que é o de melhor, isso acaba se exacerbando ainda mais. É a busca pelo topo, é a busca pelo sucesso, mas é a busca pelo sucesso para estar acima do semelhante, acima dos outros. Então, nós estamos desde cedo sendo treinados ou autotreinados para superar os outros. Então, desde cedo eu tenho que ser melhor que as outras pessoas, no sentido, eu preciso ser mais inteligente, eu preciso tirar as melhores notas, eu preciso disputar tudo e fazer tudo o que está ao meu alcance, mesmo que isso prejudique o semelhante, para chegar nesse topo. E aqui vem um ponto especial a nós, pais, na responsabilidade. É claro, nenhum pai quer que o seu filho tire notas ruins, nenhum pai quer que seu filho não tenha um bom emprego, mas será que nós temos que treiná-los muitas vezes para uma carreira que não vai dar resultado e que eles não sejam felizes dentro das possibilidades que a condição humana nos oferece? Será que, mesmo atingindo esse topo, eles vão ser felizes porque nós acabamos escolhendo uma profissão a eles e fazendo com que eles se conduzissem para isso? E nós vamos analisar que dentro de toda a população mundial, esse topo, esse sucesso é alcançado por uma pequena minoria, né? Uma pequena minoria. Ele nos diz que dentro dessa pirâmide apenas 5% das pessoas atingem esse topo, ou dentro da questão do poder, ou dentro das questões financeiras, dentro das posições nas corporações, ou do poder político. Somente 5%. 25% das pessoas ficam pelo caminho, não conseguem atingir. E 70% das pessoas apenas na tentativa, algumas talvez nem em condições dessa tentativa, elas talvez fiquem lá no comecinho, na pequena linha de base da pirâmide. E aí nós vamos ver mais lá na frente que se torna um dificultador
maior quando as nossas necessidades básicas não são atendidas, de ser feliz dentro das possibilidades que a condição humana nos diz. E nós temos que ver que as pessoas que não chegam nesse sucesso, muitas vezes não têm as suas necessidades atendidas. Necessidades não atendidas geram sentimentos negativos. E, ao longo do tempo, isso pode se transformar em muitos transtornos, dentre eles a depressão, dentre eles outros problemas psicológicos. O vazio existencial. Os vazios existenciais, né, que é muito comum. Ou seja, a pessoa chega no sucesso e isso não significa que ela atingiu essa plenitude. Primeiro, porque esse vazio existencial pode causar, por exemplo, suicídio. Como é que você explica uma pessoa, muitas vezes, que chegou no sucesso da sua carreira, seja em qualquer um desses cenários, né, que eu citei, né, ou mesmo até uma questão artística, como é que isso explica a pessoa cometer o suicídio? Né? É quase que inexplicável. Mas por quê? Porque houve um vazio. Porque essa felicidade não está realmente nas coisas materiais. A riqueza, por exemplo, ela não impede, por exemplo, que você sofra pelas doenças que são as vicissitudes da vida, que são colocadas como aquelas barreiras que fazem parte do nosso aprendizado evolutivo. Pode até trazer uma melhora, uma perspectiva, uma né? perspectiva de prolongar algum tratamento, de ter um tratamento um pouco mais especial, mas ela vai passar por essa vicissitude. Muitas vezes vai desencarnar, ela pode até prolongar o tempo que aqui está dentro de uma programação. Exato. E as próprias obras básicas nos dizem que se estiver dentro da nossa programação, nada impede que nós percamos toda a fortuna que temos e realmente passemos necessidade. A própria morte, o dinheiro não evita a morte, que para muitos, né, imagine as pessoas que, saindo um pouco do nosso campo de fé, né, que é o espiritismo, as pessoas que se deparam com a morte chegando, com o momento da morte, aquilo que muitos chamam, talvez a psicologia chegue de a finitude. Né? Imagine a infelicidade que isso traz se a pessoa deposita na matéria todos os seus sentimentos de felicidade. As amizades que muitas vezes são amizades baseadas em interesses, basta perder um pouquinho que essas amizades somem, né? As verdadeiras amizades, às vezes, nós deixamos de lado porque elas não estão interessadas no nosso, né, na nossa aquisição, mas naquilo que é a nossa essência. A outra forma que é dita como uma busca equivocada pela plenitude é que existem pessoas que, com medo de desagradar aos demais, passam a fugir do conflito, passam a concordar com tudo o que um e que outro falam. Mesmo não concordando. Mesmo não concordando. Ou seja, se tornam pseudo-santos, né? Olha, eu sou um santo, não vou discordar de você, você está correto, não, está tudo bem. E isso, ao longo do tempo, traz uma frustração. Por quê? Porque você não pode expressar aquilo que você realmente pensa, aquilo que você sente, aquilo que você acredita. E quando nós vamos falar de conflito, e não estamos falando aqui de conflito bélico, conflito entre países, não estamos falando aqui de vingança, conflito entre famílias, que era muito comum no passado. Estamos falando aqui dos conflitos de ideias, do dia a dia. Do dia a dia. Isso é muito bom discutir as ideias, né? O que não se pode é discutir as pessoas, né? Colocar tudo nas pessoas. Vamos discutir as ideias. Isso nos traz coisas boas, nos traz resultados positivos, né? E uma terceira classe é a classe das pessoas que fogem da sociedade. Então, se afastam da sociedade, seja para meditar, seja para realmente fugir dessa sociedade capitalista, essa sociedade
que vem que temos que ter, que temos que ser, que temos que ser os melhores, e se afasta. A própria doutrina nos traz o seguinte sobre a lei em sociedade. A vida social está na natureza, e os espíritos da codificação responderam a Kardec, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu em vão ao homem a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei da natural? Sim, pois os homens buscam instintivamente a vida em sociedade. Além disso, todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ou seja, o homem é um ser gregário. O homem precisa, o homem, quando eu falo aqui, é o ser humano, né? Nós encarnados, o homem precisa estar em convivência com o seu semelhante para que ele possa transmitir os seus conhecimentos e o semelhante possa também transmitir a esse outro os seus conhecimentos, e assim crescermos. Com o meu erro, com o erro do outro, eu vou aprender, ajudando-se uns aos outros, nós vamos aprender e vamos também atingir essa felicidade, todos juntos. Então, essa é uma forma equivocada, a fuga da felicidade. E, completando, muitas vezes nós estabelecemos condições para a nossa felicidade. Então, quando nos perguntam assim, você é feliz? Olha, eu sou feliz, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho emprego, eu tenho um bom carro. Então, nós estamos colocando nessas condições a nossa felicidade, terceirizando essa felicidade a outras coisas. Mas amanhã, aquele seu parceiro, o meu parceiro, né, a sua parceira, pode chegar e falar assim, olha, querido, eu achei uma outra pessoa. Essa pessoa pode desencarnar como um filho, infelizmente pode. E a gente fala infelizmente porque ainda talvez não internalizamos aquilo que é realmente estarmos numa experiência material e não sermos um ser que vai ter uma experiência espiritual. O emprego nós podemos perder, e aí isso pode, depois de muitos anos dentro de uma mesma companhia, pode parecer o chão abrindo, e nós caindo num fosso sem fim. Mas tudo isso são oportunidades, então são variáveis que nós não controlamos, então nós não podemos colocar nessas condições externas a nossa felicidade, a felicidade que é possível alcançar. Não é isso? É isso. E é interessante porque existem variáveis que muitas vezes nós achamos que podemos controlar, e aí também depositamos alguma expectativa em cima dessas variáveis, e no final das contas também acabam nos frustrando. Muitas vezes falamos assim, encontrei a pessoa que vai me fazer feliz. Sim, né? Sim. Não encontramos a pessoa, eu tenho que me fazer feliz para que a pessoa seja feliz. Esse é o espírito. Exatamente. Né? E outras variáveis que são incontroláveis, né? Que alguns acham que podem controlar. O Haroldo, na sua palestra sobre o assunto, ele traz 4 aspectos muito importantes a se considerar para a felicidade, principalmente para nós espíritas. 4 para nós espíritas e 3, talvez, para as pessoas que não acreditem, né, na nossa filosofia ou naquilo que a doutrina prega. Bom, primeiro para nós espíritas, o nascer. Porque é uma certeza absoluta que nós vamos reencarnar para poder evoluir. Calma, mas isso nos traz infelicidade. Olha, hoje, olhando a nossa vida material, né, essa vida que muitas vezes a gente acha que também é feliz, né? Porque a gente se envolve com a matéria, a gente mergulha dentro da matéria, a gente pode achar que não, né? Que eu vou voltar para cá. Mas, à medida que você está lá no mundo espiritual, se preparando para reencarnar, e alguém fala para você, olha, você vai ter que passar por X situação lá na Terra. Será que você vai ter o mesmo sentimento de felicidade? Como é que você vai projetar a sua reencarnação? Então, aí você já tem que começar a trabalhar essa variável, né, que muitas vezes não é controlável. Você infringiu alguma lei divina, você tem algum resgate para fazer?
Você tem que fazer. Você pode até minimizar, você pode até tentar adiar, mas você vai fazer. E depois os outros 3 aspectos que seriam gerais, durante a nossa existência, existe a certeza, por exemplo, de uma coisa. Nós vamos adoecer. Nós vamos ficar doentes. Em gravidade maior ou menor, mas nós vamos adoecer. Nós vamos passar por algumas patologias, vamos passar por algumas situações em que, se você imaginar que você não vai passar por nenhuma situação difícil, à medida que você, por exemplo, entrar numa provação física muito intensa, você vai se sentir uma pessoa infeliz, uma pessoa injustiçada, por que isso está acontecendo comigo? À medida que, se você começa a saber que isso faz parte da existência, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a probabilidade é maior, você consegue controlar essa situação até mentalmente. Outro ponto é o envelhecer. É certeza absoluta que em algum momento nós vamos envelhecer. E aí tem alguns aspectos importantes. Às vezes a pessoa deposita a esperança de que, não estou dizendo aqui, até é engraçado, porque nós falamos desse assunto outro dia, a pessoa falou, mas você está... Não, gente, ninguém está falando que ninguém pode aí pintar o cabelo, né? Você vê, o próprio Chico tinha a vaidade dele, colocava peruca, ninguém pode colocar um botoxinho e tal, mas as pessoas às vezes abusam tanto na busca por não envelhecer, que às vezes acabam agravando a sua situação, né? A sua situação física, deixando marcas espirituais. E tem um outro aspecto importante que o Rossandro fala. O Rossandro tem um videozinho de 2 minutos e pouco no canal dele, que é a tristeza e a velhice. Ele diz o seguinte, olha, se nós tivéssemos o mesmo corpo físico de 18 anos por 20 anos, provavelmente nós teríamos a cabeça de 18 anos. Nós não seríamos pessoas maduras. Nós continuaríamos apostando em manter aquele corpo físico, não que todo mundo é assim, mas sarado, né, se preocupando com a vaidade, com a beleza, e não nos preocuparíamos com outras coisas na existência. Ele diz o seguinte, né, a velhice é um processo de amadurecimento para o espírito aqui na Terra, né? E aí, lógico, para o espírito evoluir. É uma forma de você amadurecer, de você conhecer, de você, enfim, agregar muitas coisas na sua vida. E ele diz o seguinte, já existe um estudo que diz que, em média, pessoas com 50 anos passam a ser mais felizes que outras. Mas como assim? Poxa, você está ficando mais velho, de repente está mais propenso a doença, mas aí que está. Muitas vezes você passa, o que ele disse, você passa de pensar, de se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, da sua aparência, de coisas que talvez importem menos, né? Na sua vida você vai pensar em, de repente, os filhos estão criados, vamos viajar, vamos... Então você passa a tornar a sua existência muitas vezes mais feliz. E o terceiro aspecto é que você vai desencarnar. Para nós espíritas que acreditamos, né, na reencarnação e que não existe o finito, que o espírito continua, já é difícil, né? Até podemos até fazer um outro dia uma palestra sobre essa questão do medo da morte. Imagine para as pessoas que acreditam nessa única existência. O quanto é difícil imaginar que ela vai chegar, que ela vai ter fim, que muitas vezes ela não vai usufruir daquilo que ela tem. Então, isso vai trazendo uma angústia, uma infelicidade, e vão entrando em processo, como nós já dissemos. E à medida que você consegue trabalhar essas variáveis que são certezas na nossa vida, não sei, lógico que você desencarne antes, mas, enfim, que são variáveis, você consegue fazer ajustes nos seus projetos de felicidade, você consegue fazer projetos maduros de felicidade, contemplando a nossa existência como espíritos eternos, né? Ou seja, olha, se eu encarar a minha encarnação com dignidade, ninguém está falando, gente, que eu vou adoecer e não vou sofrer, não posso aceitar, não, sofrimento, ninguém gosta de sofrimento físico, né? Ninguém gosta disso, ninguém deseja isso pelo menos uma pessoa de bem não deseja isso para o próximo, mas à medida que você entende que isso é uma necessidade de aprendizado, para você, espírito eterno, você consegue ir ajustando, né? Olha, se eu conseguir enfrentar esse processo reencarnatório com dignidade, com resignação, né, com resiliência, eu vou aproveitar uma próxima existência um pouco mais tranquila. Então, você consegue fazer projetos buscando já uma felicidade, talvez angelical, de um espírito eterno.
Então, é isso, por exemplo, que ele fala dessas variáveis que são incontroláveis, né, à medida que a gente vai avançando na nossa vida como encarnados. Então, nós chegamos na grande pergunta, né, que eu acho que toda palestra sobre felicidade, ela aparece, e é necessário que ela apareça, né? No Livro dos Espíritos, nós temos lá um capítulo que fala sobre penas e alegrias terrenas. Como eu disse lá, nós estamos falando da foto do momento, né? Da nossa relação espírito encarnado, não é? Então, a pergunta: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? E os espíritos são categóricos. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. E aqui, fazendo já um ponto aqui, a gente retorna naquilo que meu irmão explanou agora há pouco sobre expectativa e realidade. A partir do momento que eu internalizo e aceito que esse planeta não é um planeta onde eu vou ter uma felicidade completa, a minha expectativa vai ser realista, com uma realidade, e aí eu consigo ser feliz dentro da possibilidade. Bom, mas aí a gente entra na questão do, puxa, mas né, provas e expiações sempre transparecem a questão do sofrimento, da coisa difícil. Eu sei que sou um espírito milenar, que sou um espírito que já errou muito no passado, então eu tenho muita coisa para expiar, eu vou ter que sofrer muito. Detalhe, a continuação da resposta, mas depende dele, do espírito encarnado, abrandar os seus males e de ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Mas se eu vou sofrer, como eu posso ser feliz? A gente encontra tantos exemplos disso que a gente costuma sempre, eu até esqueci naquele ponto anterior, né? A gente sempre costuma olhar para quem está para cima, mas a gente nunca olha, por exemplo, quem está embaixo, né? A gente vê tantos exemplos de pessoas que tiveram provações físicas, né, difíceis, ou nasceram dessa forma, e vão, por exemplo, lá para a Olimpíada, né, e disputam para a Olimpíada, né, e com garra e dedicação. Não quer dizer que elas não sofrem por isso, mas elas resolveram encarar de uma forma diferente. Tem um palestrante que eu não me lembro o nome dele, que ele não tem as pernas, não tem os braços, ele optou por quê? Para trazer a história dele, para tornar, assim, para mostrar para as pessoas que, olha, você pode ser feliz. Então ele faz rapel, ele surfa, mesmo com um corpo imperfeito. Então, quantos exemplos que a gente tem de como se pode abrandar, né, os males que a Terra nos traz, né, as provações que elas nos trazem. E aí nós temos que lembrar de um outro fator extremamente importante, né? A caridade, o amor cobre milhões de pecados. Então, nós precisamos entender que determinada expiação pode ser abrandada se eu me dedicar com amor naquilo que for dentro da minha possibilidade, tentar ser o melhor que eu puder, né? Não perder as pequenas oportunidades de ajudar o semelhante. Então, não necessariamente eu vou ter que sofrer tudo aquilo. Depende realmente da minha decisão. De que decisão eu vou, qual a expectativa que eu vou criar. Então, essa é a primeira relação que nós fazemos com a pergunta. E a segunda pergunta que nós colocamos aqui para reflexão é a 922. Kardec pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Há, no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Veja, ele fala uma coisa que é muito transparente na sociedade atual. Por quê? Porque muitos têm muito e tem aqueles que têm muito pouco mesmo. Então, não existe, não existe um equilíbrio, ainda existe um desequilíbrio. Então, o homem, em algum momento, para tornar o planeta melhor, vai ter que chegar nesse equilíbrio. Não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma coisa. Exato, que é impossível. Até a própria doutrina trata que isso é uma utopia. Exatamente. Porque tem a questão evolutiva intelectual, alguns vão conseguir trabalhar melhor as questões financeiras que o outro, mas o necessário para o outro sobreviver, isso vai existir o equilíbrio. E por isso é responsabilidade nossa tentar, da maneira que for possível,
ajudar o semelhante que está naquela zona muitas vezes de subsistência, que não tem o necessário para sobreviver. E aí, a resposta dos espíritos, né? Qual que seria essa medida, então, de felicidade comum a todos? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, para que todos sejam felizes na medida do possível, a posse do necessário para que cada um sobreviva. Então, volto a dizer, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza não têm o necessário para uma possível felicidade relativa. O que não quer dizer também que a pessoa não possa, mesmo estando naquela condição, ter uma decisão diferente, de encarar a vida diferente. Mas, o que diz aqui é que a pessoa precisa ter o necessário. Ou seja, os espíritos já separam aqui o material do moral. Já tem uma separação aqui, certo? Está bem claro aqui, né, a separação. Então, vou um exemplo dado pelo Dr. Roberto Almeida na palestra dele, Felicidade e Utopia. 2 mulheres foram entrevistadas numa enchente que houve em Santa Catarina. Ambas perderam as suas casas completas na enchente. A primeira mulher, falando para o repórter, que havia perdido tudo, 30 anos de trabalho, que não sabia o que ia fazer, que tudo que ela construiu na vida ela tinha perdido. A outra, ali alegre, feliz, e o repórter, mas por que toda essa felicidade, né? Você acaba de perder a sua casa na enchente, mas não perdi a minha vida. Então ela decidiu olhar o lado cheio do copo, né? A gente fala do copo cheio e do copo vazio. Ela decidiu olhar o copo cheio. Ela não perdeu a vida. Então ela poderia reconstruir aquilo que lhe foi, né, lhe foi dado. Sim, exatamente. E eu acho que nessa resposta da pergunta 922 tem um outro ponto importantíssimo para a gente não deixar escapar. Não sei se a gente ia falar lá na frente, mas quando diz que a posse do necessário, aí alguém pode questionar, como você falou agora há pouco, né? Ah, mas e as pessoas que de repente não conseguem o necessário? Aí entra a nossa responsabilidade, né? De quem pode proporcionar essa felicidade relativa para ajudar essas pessoas a serem felizes. Porque não adianta só, por exemplo, a gente vir aqui falar sobre felicidade, como deve fazer, como deve agir, mas a gente tem que proporcionar também. Nós temos a responsabilidade de proporcionar a felicidade mínima para aquelas pessoas. Então, esses trabalhos que são feitos por casas assistenciais, sejam elas espíritas ou não, elas são muito importantes, porque você muitas vezes vai numa casa transitória, você vai num orfanato, você vê a alegria que você muitas vezes leva para aquelas pessoas quando você faz um pequeno gesto, uma pequena doação. Então isso é muito importante, não deixar de vista também que a questão da felicidade, que a felicidade do próximo deveria ser a nossa, né? Esse também é um ponto importante para a gente levar em consideração. Com certeza. Bem, partindo então já indo para o final, ainda tem 2 slides, né? Bom, aqui a gente vai colocar os trechos, alguns trechos do livro que foi a inspiração, né, para a palestra. Então, vou ler aqui, né? Vou ler aqui para o pessoal, depois a gente comenta alguma coisa. Empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa crescimento emocional significativo, a maturidade psicológica em pleno desabrochar. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que te planificando, brinde com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. Bem, quando nós lemos esses trechos, nós vamos perceber que a questão da felicidade, ela está ligada a tornar a vida agradável a mim e aos outros. A partir do momento que eu faço ações que são otimistas, ações positivas,
ações que trazem benefícios aos outros, eu vou me enchendo de boas energias que vão me fazendo cada vez mais me sentir bem, me sentir melhor. Então, tudo gira em torno dessa questão moral de reenergizar aquilo que está à nossa volta. Isso contagia as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso se propaga. Isso vem de encontro à questão de que nós estamos sempre esperando o reino de Deus, o chamado reino de Deus na Terra, como um evento que vai acontecer de fora para dentro. Então, Jesus vai retornar, vai reencarnar de novo, né? Espíritos perfeitos vão reencarnar para que tudo mude, mas para que as coisas mudem, para que nós mudemos, isso tem que vir de dentro para fora. Então, deixar de me preocupar com o outro e me preocupar comigo. E a partir do momento que o reino de Deus surge de dentro de mim para fora, todo o meu entorno se torna melhor e é uma onda realmente que se propaga. Essa é uma compreensão que nós precisamos levar para um mergulho interno, né? Os palestrantes nos disseram aí nas suas palestras. Esse é um mergulho que temos que fazer dentro de nós e conectar o nosso ego, que busca a felicidade nas formas equivocadas da matéria, se interligar com a nossa consciência espiritual, com a nossa origem, para que dentro desse mergulho eu consiga me conectar realmente com o divino, com o Mestre Jesus, com Deus, nosso Pai Celestial, e eu faça, então, com que essa felicidade possa emergir dentro de mim. Eu passo a ressignificar o sofrimento, eu passo a ressignificar as intercorrência da vida como questões normais do processo evolutivo, como eu já citei lá atrás. Então, eu começo a encarar isso com muita normalidade, com naturalidade. Isso passa a ser natural para mim. Então, não há nada que vá me tirar essa felicidade relativa que eu posso ter. Então, eu passo a tornar todos os momentos da minha vida momentos sagrados. Jesus, para todos os momentos de Jesus na Terra, eram momentos sagrados. Não existiam momentos poéticos e momentos sagrados. Não todos os momentos eram momentos sagrados. E é isso que nós precisamos tornar, mesmo com todas as dificuldades, dentro da nossa possibilidade, fazendo essa ressignificação interna, né? Buscar esse equilíbrio, buscar essas energias, o bom ânimo para continuar a nossa jornada. E para finalizar, e para mostrar que realmente a felicidade está em nós transformarmos o nosso entorno feliz, trazemos aqui também um trecho de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do tema Buscando a Felicidade. Então, ele diz o seguinte: a felicidade que pode realmente não existir na Terra, né, a completa, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana, quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. Lei de causa e efeito. Né? Quando nós internalizamos, né, e deixamos de ir ao centro espírita apenas por uma busca, não que isso não seja positivo, porque cada vez que vamos ao centro espírita é uma sementinha que é plantada dentro de nós e temos certeza que todos vão florescer com isso. É preciso que façamos com que possamos fazer essas leis realmente regerem as nossas vidas materiais. Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos no mundo, em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo dos outros, redunda sempre em perigosa ilusão envenenar-nos o espírito, né? Como falamos lá atrás. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor
quando em circulação em benefício de todos. A felicidade tem que ser um benefício de todos, não eu ser feliz enquanto o meu semelhante ainda necessita do básico para sobreviver. Em razão disso, saibamos dar do que somos e a distribuir daquilo que retemos, em favor do que nos partilham a marcha. Porque somente a felicidade que se divide, aquela que realmente se multiplicará, ser nossa alegria e nossa luz, aqui, além, hoje e sempre. Então, isso coroa bem aquilo que tudo que nós falamos aqui, né? Exatamente. Temos só uma questão, né? Você me perguntou uma vez, né? Sobre o caminho. Sobre o caminho. Qual é o caminho da felicidade, né? Pois é, qual é o caminho? Existe um caminho para a felicidade? Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Sempre costumamos pensar, bem, serei feliz quando eu desencarnar, ou aquele que não é espírita quando eu atingir o paraíso, né? Uma vida nirvânica, ou quando eu me aposentar, serei feliz quando eu me aposentar. Mas não, quando nós fazemos essa introspecção, esse mergulho, a própria caminhada até esse estágio, né, do retornar ao mundo espiritual, ou a aposentadoria, que não deve ser uma aposentadoria, né, pode ser até do trabalho que nos dá o sustento, mas não a aposentadoria do trabalho ao semelhante, né? O trabalho dignificante. Essa caminhada tem que ser feliz, tem que ser a felicidade. Então, é através desse mergulho que o Alberto Almeida nos propôs, nós vamos fazer a nossa luz brilhar e sentir a verdadeira amorosidade, né, do Pai, e assim conquistarmos, então, deixar aflorar durante a nossa caminhada o Deus com D minúsculo que existe em cada um de nós. É isso aí, pessoal. E assim a gente falou demais, a gente não deixou mais. Acho que o pessoal não deixou margem, fica aí aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém quiser fazer alguma colocação, algum comentário, lógico, né? De repente a gente falou alguma coisa aqui que não se encaixa, mas essa é a mensagem que nós tínhamos para passar para vocês e esperamos que vocês decidam ser felizes, né? A Suzana quer falar. Que palminhas! Obrigado. Muito boa, gostei muito da palestra de vocês, Cláudio e Fábio, né? Quem é o Cláudio e quem é o Fábio? Eu sou Cláudio. E eu sou Fábio. Apesar de não fazer muita diferença, mas tudo bem. Ainda bem que tem um que tem mais topetinho. Mas... É que o cabelo está mais comprido, a hora que cortar aí fica difícil. Muito legal, assim, ver irmãos gêmeos nessa empreitada, nessa causa. Muito bacana. Essa impressão foi muito boa de vê-los. Parabéns. Obrigado. E com relação à palestra, para mim foi... Oi, Ed. Não, pode continuar. Para mim foi conclusiva em alguns pontos que eu anotei aqui, quando vocês citaram, se não me engano, aí sobre Haroldo e Rossandro, que eles colocaram o caminho para ser feliz do reencarnar, envelhecer, adoecer e morrer. Sim. Eu não tinha feito essa conexão, fiz essa conexão através da palestra agora de vocês. Com relação a reencarnar, se nós estamos falando que nós somos em 24 bilhões de espíritos, nós temos 8 bilhões encarnados, 16 desencarnados. Nós estamos encarnados em um meio de 16 bilhões, então, mais do que isso, é motivo para sermos felizes. Né? Então, eu não tinha feito eu não tinha parado para fazer essa reflexão. Né? Então, o motivo de darmos valor à vida, o motivo de estarmos aqui, porque em tudo que nós lemos, sempre temos logo, nós imploramos para reencarnar, e essa colocação, ela foi conclusiva, ela fechou esse raciocínio para mim. Então, legal. Esse foi o ponto. E quando falo em envelhecer, adoecer e morrer, também acompanhando a palestra de vocês, as minhas conclusões aqui foram com relação a envelhecimento, adoecimento. Envelhecimento, porque como espíritos nós somos livres, né? Sabemos que estamos presos aqui na carne,
e realmente é para nós nos melhorarmos, principalmente com relação a egoísmo e vaidade, que isso que eu acho que é o corpo que nos mostra, né? O adoecimento, a gente sabe que é a depuração do espírito, né? Então, porque o adoecimento, ele está no perispírito, então, quando você, né? Isso que nós trazemos, logicamente, tem aquelas causas, são as causas atuais, né? Sim, então, sim, assim, com certeza. isso para mim também foi conclusivo, né? Quando fecha o envelhecimento e o adoecimento. E se você passa por essas 3 fases dentro desse entendimento, você tem relativamente uma morte feliz. Pois é, fica mais fácil, né? Fica mais fácil Mais fácil de administrar. atravessar, né? Do Sim. aceitar. E assim, e com tudo isso, o aprender aí a controlar as nossas más inclinações, que nós sabemos que se nós estamos aqui e imploramos, é porque nós temos todas as tendências e as nossas maiores provas, esse controle de estarmos aqui nos melhorando, né? Então, é isso, foi isso que eu anotei aqui, e foi muito bom, muito obrigada. Obrigado a você. E eu queria só acrescentar um ponto quando você falou, né, que somos 8 milhões encarnados, né, 8 bilhões. Bilhões, desculpa. Recentemente eu fiz um tema lá no Herculano sobre recomeçar, e eu acho que vale a todos nós, né? Se Deus, mesmo com a pandemia que já levou tantas pessoas a desencarnar, nós, tudo bem, nós nos cuidamos, fizemos a nossa parte, mas se nós permanecemos aqui, eu acho que tem que levantar uma interrogaçãozinha, uma exclamação, que a responsabilidade de termos permanecido é grande e precisamos fazer isso frutificar, né? A Onesina, ela também quer se manifestar. Onesina? Oiê! Nossa, Olá, depois de tudo tudo que a bem? Suzana... tudo. Depois de tudo que a Suzana colocou aí, né? Eu fiquei meio sem palavras, assim, né? Para acrescentar alguma coisa nisso tudo. Mas, assim, teve um momento que vocês colocaram sobre o nosso empenho, né? Para a caminho da evolução, de passar para o mundo de regeneração, um mundo melhor. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu já me sinto tão bem, tão grata nesse mundo de expiação. Então, eu não posso nem imaginar como deve ser lindo a hora que eu chegar Imagina sim, lá. não deixa de imaginar, não. Então, porque, nossa, nesse ponto que eu estou aqui de expiação, eu tenho tanta coisa para agradecer e já me sinto tão privilegiada de ter um corpo, de estar aqui, de ter tanta coisa e todas as coisas que me aconteceram, tudo que eu já perdi e que eu pude, assim, olhar para isso como aprendizado, isso já é um motivo, assim, para eu ser muito feliz aqui nesse mundo de expiação. Então, eu estou, assim, tranquila. Depois que vocês colocaram tudo isso aí, nossa, me sinto muito confortável na situação que eu estou agora, e esperando a situação ainda muito melhor. Para todos nós, pode ter certeza disso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Trouxe, assim, me elucidou muito, porque eu não tinha pensado em quanto eu sou feliz aqui agora. Obrigada. A gente agradece. Eu gostaria de agradecer também, né, a palestra, porque é uma palestra bastante enriquecedora, né? Ela nos arremete a pensar realmente o quanto somos felizes, né? E só para enriquecer aquilo que vocês falaram no final, inclusive do livro que vocês se basearam, né? Com relação à felicidade, o Flávio Gicovati também, ele separava um pouco o que era a felicidade, né? Por exemplo, ele definia, por exemplo, você ir para Paris, eu sou feliz porque eu estou indo para Paris. Eu sou feliz porque eu tenho uma família boa. Eu sou feliz. E ele separava isso como prazer, né? Isso não é felicidade, isso é prazer. É prazeroso eu ter uma família boa, é prazeroso eu ir para a Europa, é prazeroso eu estar aqui vivendo com os meus amigos.
e ele definia como felicidade o equilíbrio, que é exatamente a definição que vocês fizeram do livro, né? Que é busca exatamente o equilíbrio, que com o equilíbrio você enxerga as coisas ao seu redor muito melhor, você ajuda as pessoas, tudo se torna melhor na sua vida, né? Com o equilíbrio. E esse é o nosso desafio mesmo, né? De buscar o nosso equilíbrio. Tá? Mas é isso aí. Era só para enriquecer e agradecer mesmo, porque foi uma palestra bastante elucidativa. Muito bom. Obrigado, gente. Alguém mais gostaria de comentar a exposição dos nossos amigos, Cláudio e Fábio? Porque eu também gostaria de agradecer, né? Eu concordo muito com vocês, eu concordo muito com essa abordagem que a Joana faz, né? Através dos livros do Divaldo, de que a felicidade, ela pode ser sim alcançada. Uma felicidade relativa, é óbvio, né? Como a própria codificação nos ensina. Mas que ela passa por um estado de espírito, né? É uma felicidade relativa, depende de cada um de nós, como que você enxerga a vida, né? Se com olhos sombrios ou com olhos coloridos, com otimismo, com pessimismo, a questão do copo, né? Você vê ele meio cheio ou meio vazio. E, assim, é uma questão de espírito, mas mais do que isso, que vocês trouxeram muito bem, uma questão de consciência daquilo que nós enxergamos e chamamos de vida, né? A vida não se restringe somente do berço ao túmulo. A vida é muito mais do que isso, né? A vida é um ciclo sem fim, né? De idas e vindas, de romagens terrenas, de desencarnes lá em cima, aqui embaixo. Então, assim, a vida é tudo isso, né? Então, mesmo no nosso desencarne, a gente tem que parar para pensar, bom, se eu desencarnei, né? Se eu me acordei do outro lado, então, assim, eu acho que eu vou ser mais importante do lado de lá do que do lado de cá. Então, se eles me chamaram é porque estão precisando de mim lá. Enquanto eu fico aqui, estão precisando de mim aqui. Então, vamos dar o nosso melhor, né? Sempre o nosso melhor. Muito bacana, muito bacana. Abordagem interessante, encerrando o nosso ciclo de palestras, né? Virtuais, aqui para os nossos amigos pais, amigos, todo o público, né, que nos acompanha nas nossas mídias sociais. Parabéns, Cláudio, parabéns, Fábio, não só pela escolha do tema, mas pela abordagem que vocês fizeram, tá bom? Obrigado. Então, para encerrar esse nosso encontro fraterno, convido um dos dois, né? Não precisa brigar. Quem vai fazer a oração final? Eu faço. Olha eu fui só. mais rápido que eu. Então, vamos para a nossa oração final, né? Encerrando esse nosso encontro. Tá certo. Então, vamos, nesse momento de fechamento, né? Desse nosso encontro, fechamento desse ciclo, agradecer primeiramente a Deus e a Jesus por toda a energia, por toda a colaboração que nos foi dada de forma a continuar com as atividades do Centro Espírita João Batista, do Grupo de Paz, que possamos permanecer com essa boa energia durante todo o dia e que ela se mantenha conosco durante a semana. E pedimos força a Deus para que nos ilumine sempre e possamos, a cada dia mais, internalizar o nosso eu verdadeiro, o nosso eu milenar, aquele que está hoje aqui, mas que é uma soma de experiências, que possamos fazer florescer esse ser eterno, de forma a enxergar a vida como apenas um trajeto da grande jornada eterna. Dessa forma, agradecemos também a todos que colaboraram com o Grupo de Paz durante esse ano, a todos que estiveram firmes durante a pandemia e por mais essa oportunidade que nos foi dada hoje de despertarmos no corpo físico e continuar
o nosso caminho evolutivo. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus.